Sim! Eu vou falar daqui a pouco, no final, sobre essa camisa, tá? Não fique chateado nem chateada, porque só no final que eu vou falar, porque isso aqui não é um canal de futebol, ok? Isso aqui é um canal de política. Que, aliás, imagina, só falta falar de religião, porque aí nós estamos falando de religião, futebol, política, coisa que o pessoal fala que não se discute, né? Mas esse não é o assunto do vídeo, a gente vai falar no final do vídeo. No começo, eu quero falar sobre essa questão do Ciro Gomes. É importante você entender, nós já fizemos críticas ao Ciro Gomes aqui, por conta de muitas vezes o discurso do Ciro Gomes se assemelhar muito ao discurso que a gente vê da extrema-direita. E não é só isso. É um discurso que traz um embasamento voltado por uma certa mágoa, um sentimento ruim do Ciro Gomes, por um movimento que aconteceu em 2018, que foi o PT querer lançar o seu próprio candidato. O Ciro Gomes acreditava que o PT deveria apoiar a candidatura dele. E o PT achou que deveria apoiar a candidatura do partido. Aí, é o Lula que queria colocar o Haddad. Olha, eu nem acho que é somente o Lula, tá? A questão do partido, o PT hoje é um partido que é um dos maiores do mundo. É um dos maiores da América Latina. Então eu acredito que o partido tenha o direito de optar em quem eles querem apoiar ou não. E apoiaram uma figura do partido, apoiaram um candidato do PT. Veja bem, essas questões políticas, objetivamente falando, eu não posso falar porque eu não sou petista, eu não sou filiado ao PT, certo? Eu não sou filiado a nenhum partido, então eu não posso aqui falar sobre questões partidárias, mas olhando pelo lado de fora, eu não vejo um problema tão grande o próprio PT apoiar um candidato do PT. Mas o Ciro diz que havia um acordo, que o PT iria apoiá-lo e tudo mais, e ele ficou chateado com o fato do PT não ter feito isso em 2018. Eu acredito que o Ciro possa ter os seus motivos, eu não sei exatamente o que de fato aconteceu, porque eu não estava lá. Eu não sei se o Ciro está falando a verdade, se o pessoal do PT está falando a verdade. Isso nem me interessa muito. Porque o que vem depois foi esse comportamento do Ciro de ataque à esquerda e ao Lula e ao PT, que se assemelhou muito ao que estava acontecendo com a extrema-direita, e especialmente nessa campanha de reeleição do Bolsonaro, eu achava que o Ciro não tinha um peso político para fazer frente ao Bolsonaro, e muitas vezes ele estava fazendo um jogo que acabou enfraquecendo em alguns aspectos, o próprio Lula, o próprio PT, que seria, e como a gente demonstrou, na prática, foi aquele que seria o maior opositor e o único que, na minha opinião, desde sempre, poderia fazer frente ao Bolsonaro e ganhar as eleições do Bolsonaro, como de fato aconteceu. Então eu tenho ressalvas em relação a esse comportamento do Ciro. Por outro lado, eu sempre disse isso aqui, vou repetir, eu não entro num jogo muito partidário, porque o Ciro, ele, nessa situação de querer combater o que ele chama de uma polarização entre o Bolsonaro e Lula, ele criou uma polarização entre ele e o PT. Então ele criou mais uma polarização, vamos dizer assim, que os próprios ciristas, eles também acabam inflando muito isso, e existe essa questão. Em alguns momentos eu mesmo já fui hostilizado pelos ciristas, e já aconteceu muitos problemas essa questão. Eu prefiro não aprofundar muito nesse assunto, porque está acontecendo algo que eu considero adequado. O Ciro lança sua candidatura ao governo do Ceará. Aí eu acho bacana. Aí vem o Ciro e faz uma aliança com o Raspacu. Aí eu falo, caramba, cara, não é possível. Não é possível, não é possível. Cara, como pode fazer uma aliança com o Raspacu, né? Fiquei pensando e falei, cara, mas aconteceu. E aí agora a gente está vendo uma situação que é ainda mais bizarra, que aí agora eu tô começando a entender que talvez o Ciro possa ter feito um movimento interessante nesse aspecto. Eu ainda continuo tendo ressalvas, tá? Em relação ao Ciro, eu continuo tendo ressalvas. Só que agora tudo deu errado e tudo rachou. Tem alguém que ganha com isso, eu vou falar daqui a pouquinho quem é que ganha com essa história toda. Mas eu quero só explicar para você o que aconteceu. O Girão, esse senador Girão, um senador de extrema direita, que é do Partido Novo, ele não é do PL, ele resolveu lançar sua candidatura.
E ele lança sua candidatura com o apoio dos bolsonaristas radicais. Dentre eles, a Bia Kicis, que fez o lançamento da sua candidatura, a própria Michele Bolsonaro. E ele tem o apoio de uma ala do bolsonarismo. Porém, os bolsonaristas do Ceará não apoiam o Girão. E aí, essa situação, ela escalou tanto que agora, hoje, a Michele faz uma visita ao Ceará e ela faz um discurso contra o Raspacu. Até me perdoe falar esse apelido, porque às vezes eu até me esqueço do nome, né? Mas é o nome do cara, infelizmente ficou o nome dele nas redes sociais. E a Michele ataca diretamente, ela briga ao vivo com o Raspacu, fazendo com que ele tenha que dar uma resposta. E aí eu vou trazer para você tudo o que aconteceu. Eu quero começar com esse vídeo da Michele Bolsonaro falando a respeito dessa aliança do Raspacu com o Ciro Gomes. Dá uma olhada nisso, porque isso aqui é ouro, tá? Vamos acompanhar. Ciro Gomes se orgulha de redigir inelegibilidade de Bolsonaro, diz Girão. Ciro Gomes se orgulha de redigir inelegibilidade de Bolsonaro. Pronto, tá com vocês. Pronto. É sobre isso. É sobre isso. É sobre essa aliança que vocês se precipitaram em fazer. O meu marido... Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho. Eu adoro o André, sou muito... Passei em todos os estados falando sobre o André, do orgulho que eu tenho do Nicolas, da Carmela, do Carmelo, da esposa dele que foi eleita. Tenho orgulho de vocês. Mas fazer aliança com um homem que é contra o maior líder da direita, isso não dá. Isso não dá. Isso não dá. Vou falar uma coisa. Nós vamos nos levantar. Nós vamos nos levantar e nós vamos trabalhar para eleger o Girão. O improvável. Aqui é todo mundo improvável. Damares era improvável, meu marido super mega improvável, André Fernandes improvável, Bela improvável, todo mundo improvável. Ok? A gente quer pacificar, a gente quer ter a unidade, e aí a gente vê que a pessoa não levanta a bandeira branca. A pessoa continua falando que a família é de ladrão, é de bandido, compara o presidente Bolsonaro a ladrão de galinhas, quando ele fala das joias, que a gente sabe que era um direito, que é presente personalíssimo. Então não tem como, não existe mais essa. A gente já viu declarações que quer fortalecer centro e esquerda, a essência de esquerda. O que uma pessoa que tem essência de esquerda faz? Mata, destrói, corrupto. Eu sou cristã, não vou negociar os meus valores, custe o que custar. Nós estamos aqui por um Estado que vai mudar através de um homem de bem. O Ceará precisa ser governado e ter paz. Olha, eu já vi o Ciro Gomes partir para cima de algumas pessoas na base da porrada, de entrar pro embate na base do tapa, do murro. Mas eu nunca ouvi falar que o Ciro Gomes matou pessoas. Isso é uma novidade para mim. Nunca eu ouvi falar sobre isso. Se você tem alguma informação que concorde com o que está dizendo a Michele Bolsonaro, que o Ciro Gomes mata pessoas, ou a esquerda, enfim, não sei o que ela quis dizer, mas se ela está falando do Ciro Gomes, acredito que ela esteja fazendo uma associação ao Ciro Gomes. O Ciro Gomes matou pessoas. A outra questão é que ela fala que o Ciro Gomes é corrupto, tá? Que é uma questão também que a gente precisa entender. Eu vejo que o Ciro Gomes ele tem uma série de defeitos que a gente já colocou aqui, mas eu não vejo também o Ciro Gomes ligado diretamente a questões ligadas à corrupção. Ele, pelo menos até onde eu sei, ele não tem casos como esse. Se você sabe, coloque aqui nos comentários. Casos de corrupção envolvendo o Ciro Gomes.
E eu também não sei se o Ciro Gomes é esse anticristo que ela quer colocar. Então, o que ocorre? Me parece que ela está colocando os pés pelas mãos, ela está querendo colocar o Ciro Gomes no lugar onde ele não está. Ela pode ter uma série de ressalvas em relação ao Ciro Gomes, mas é que ele mata pessoas, que ele é corrupto, ou que ele não é cristão, anticristo, alguma coisa assim, é, na minha opinião, pelo menos até agora, um erro. A gente vai continuar apurando. Não tem... Olha, busquei informação para tudo que é lado, tá? Não vi nada que pudesse confirmar o que a Michelle Bolsonaro está falando. Então, existe uma possibilidade dela estar mentindo. Coloque aqui nos comentários. Aliás, não se esqueça de dar o like no vídeo também, se inscrever no canal, dê o like no vídeo, por favor. E a gente tem um outro ponto, que é a resposta do Raspacu. Ele deu uma entrevista e ele fala a respeito dessa situação, dizendo que, inclusive, o próprio Bolsonaro, o marido da Michelle, né, o Jair Bolsonaro, ele aprovou essa aliança. A própria esposa do ex-presidente Bolsonaro vem e tenta chegar aqui e dizer que a gente fez uma movimentação errada. O próprio presidente Bolsonaro, no dia 29 de maio dos parlamentares, pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. Ficou acertado que nós apoiaríamos Ciro Gomes, presidente Bolsonaro. Logo em seguida o presidente Valdemar também. Só que o acordo era: é muito ruim para Jair Bolsonaro se aproximar de Ciro Gomes. Coloca o André, que qualquer pancada o André aguenta. Porque a gente tem que fazer um senador aqui no estado do Ceará. Porque a gente tem que fazer maioria no Senado no Brasil todo. Porque a gente tem que derrotar o PT aqui no estado do Ceará. E porque a gente precisa de um grande candidato forte, de peso, em todos os estados do Nordeste, para apoiar Bolsonaro ou o seu sucessor, ou quem quer que seja o candidato, que a gente precisa derrotar o PT. Então, infelizmente, eu estou aqui para dizer que houve essa conversa. O presidente Bolsonaro pediu para a gente ligar para Ciro Gomes no Viva Voz. O filho de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, naquele mesmo dia que também estava presente, falou que era importante essa união. Então, eu não falaria isso em hipótese alguma. Enquanto tivesse movimento, jornalista, imprensa, militante, eleitor, quem quer que seja falando, eu não viria a expor. Mas já que a esposa do ex-presidente Bolsonaro diz publicamente que a gente fez um passe errado, que a gente deu um passe errado, que foi precipitado essa aliança. Você vê nitidamente que o Raspacu já deu o próximo passo, né? O ex-presidente... ele já entendeu e ele já está esclarecendo isso de forma muito objetiva, de que, cara, o Bolsonaro tá fora do baralho. Ele já colocou isso. A gente tem outros, o próprio Nicolas, ele já fala dessa forma, né? A gente tem outros membros bolsonaristas da extrema-direita que já meio que fala, cara, já acabou o Bolsonaro, a gente tem que dar o próximo passo. E, notadamente, esse pessoal que está dando o próximo passo é um pessoal mais novo, porque eles sabem que o tempo do Bolsonaro já foi, já serviu para que eles pudessem se fazer como políticos e terem uma visibilidade, e agora é pensar nos próximos 20 anos, nos próximos 30 anos, que obviamente Bolsonaro não vai estar vivo até lá, né? A gente sabe disso, né? E também, se tiver, não vai ter a menor condição de levar adiante as pautas que eles querem levar. Então eles estão pensando para frente. É claro que tem uma questão de traição política nessa história, tanto ele quanto o Nicolas, esse pessoal mais novo, né? A Michelle tentou falar sobre a Carmela, né? Mas esse Carmelo é um político também novo, né? Ele faz parte dessa nova geração de políticos de extrema-direita no Brasil. E esse pessoal todo tá falando, cara, Bolsonaro já era. Aqueles que ainda não têm um capital político consolidado, eles ainda estão defendendo o Bolsonaro e talvez ainda arrastem essa defesa até a eleição de 2026. Mas depois disso também acabou o Bolsonaro. Vamos lembrar o Bolsonaro, igual eles lembram aí o Olavo de Carvalho, né? Quer colocar o Olavo de Carvalho num patamar onde ele nunca esteve, mas como tá morto e como, sabe, não tá mais aí, é bacana ter uma referência fora das referências que são as clássicas, que todas elas são ligadas à esquerda e ao progressismo. Foi feita uma pesquisa a governadores no Ceará em meados de setembro. Essa pesquisa ela precisa ser atualizada, mas ainda é a pesquisa atual, então eu quero colocar aqui para você que é a última pesquisa realizada. Nessa pesquisa, o Eumano de Freitas está à frente do Girão, né, numa distância até razoável,
e está à frente também do Ciro Gomes. Então a gente percebe que o Eumano de Freitas é um candidato muito viável, vamos dizer assim, né? Apesar de ter esse empate técnico aí com o Ciro Gomes. Agora tem uma questão aqui que é sobre a rejeição, e a rejeição é uma questão preocupante para o Eumano de Freitas e mais ainda para o Girão. Então o Girão hoje é aquele que tem a maior rejeição no estado do Ceará, nessa última pesquisa realizada em setembro, e o capitão Wagner, né? Mas o capitão Wagner hoje poderia estar em apoio ao Ciro Gomes. O Ciro Gomes, por incrível que pareça, é aquele que tem a menor rejeição. Eu estou colocando o PDT aí porque o Ciro Gomes ele foi para o PSDB agora, nesse mês, né? Então ainda está PDT aí, mas é PSDB, o partido do Ciro Gomes, que tem a menor rejeição. Então, vamos dizer assim, muito provavelmente a gente possa ter um segundo turno entre o Eumano de Freitas e o Ciro Gomes pode levar vantagem em função de ter uma rejeição menor do que o Eumano de Freitas. Apesar de também, assim, a rejeição do Eumano não é maior do que a do Eduardo Girão. Agora, veja bem, se acontecer um segundo turno entre Eduardo Girão e Ciro Gomes, olha, não tem muito o que dizer, né? Não tem muito o que dizer. É óbvio, eu, por exemplo, apoiaria loucamente o Ciro Gomes. Entre Ciro Gomes e Eduardo Girão, não tem nem comparação. Não há como comparar, certo? Mas eu acredito que o segundo turno vai ser entre o Eumano e o Ciro Gomes. E aí já é uma outra história, já é um outro caminho. A gente sabe que tem muitas questões a serem debatidas e a serem colocadas aqui nessa história, mas eu queria saber a sua opinião. O primeiro ponto, você acha que a Michelle ela foi um pouco inexperiente, ela meteu os pés pelas mãos, ela agiu de uma forma inadequada ao confrontar o Raspacu ao vivo, brigar com ele com o microfone na mão, as pessoas tentando pedir para ela, não comenta sobre isso, não é o momento e tudo mais, e ela vai à frente e enfia o pé na jaca. Você acha que ela foi inexperiente em relação a isso ou você acha que é isso mesmo? Por outro lado, eu sei que muitas pessoas que estão acompanhando o canal estão torcendo para a briga, tá? Porque eu disse que havia alguém que poderia se beneficiar de tudo isso. E só tem uma pessoa só que pode se beneficiar com tudo isso, que é o Ciro Gomes. É o Ciro Gomes. Indiretamente, o Eumano. Porque aí eles vão criar uma rusga entre o Ciro Gomes e o Girão, e o Ciro Gomes ganha essa batalha entre ele e o Girão, né, o Eduardo Girão. E a gente tem uma situação que ele sai ganhando, e se ele se fortalece, isso vai fazer com que ele tenha mais gordura para um possível segundo turno. Hoje é quase certeza que pode haver um segundo turno no Ceará, é quase certeza que vai haver um segundo turno lá. É só definir quem são os personagens. Mas nesse momento, isso fortalece muito o Ciro Gomes. Eu tinha falado aqui para vocês sobre a camisa. É claro que nós estamos comemorando, né? É claro, nós somos o primeiro time brasileiro a ser tetracampeão da Libertadores. A minha família é dividida entre flamenguistas e palmeirenses. Olha a loucura. Meu pai e o meu filho são palmeirenses. Olha o que eu tenho que pagar de pecado. Mas eu e meu netinho, Lorenzo, a quem eu amo muito, amo meu pai e meu filho também, eu e meu netinho somos flamenguistas, torcemos ontem, comemoramos, estamos felizes. E se você não é flamenguista, eu lamento muito, você não deve estar feliz com tudo isso, né? Não deve estar... Tem gente que acompanha o canal, odeia futebol, claro, eu odeio futebol, também é um direito, né? Mas eu gosto muito, eu acompanho muito, eu vou ao estádio, eu converso com as pessoas que reconhecem, gostam. Então vamos continuar com aquilo que eu acho que é uma alegria de muitos brasileiros, né? A gente está muito feliz com isso. Mas você pode colocar os seus comentários aqui e falar a respeito disso também. Claro, isso que horror, você é flamenguista. Apesar de muitas pessoas já saberem disso, que acompanham o canal, né? Não se esqueça também de dar o like, mesmo se você não gostar, dá o dislike, eu vou ficar triste. Mas não se esqueça, é importante que você dê o like, que você coloque seu comentário aqui, que você se inscreva no canal.
se você não é, olha, se você não é inscrito no canal e é flamenguista, ou agora, pelo amor de Deus, hein? E a gente sempre tem uma dica especial aqui, estamos no domingão. A dica é a dica da renda extra, para você trabalhar apenas com o seu celular. Você pode trabalhar com o seu celular no dia que você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, e você já tem essa renda extra bem legal aí para você. É um dinheirinho que vai entrar aí para você todo mês. Dá tempo de você fazer o seu Natal, o seu fim de ano ser diferente. Programe o seu fim de ano, programe o seu Natal, para você ter um dinheirinho a mais, para você comprar um presente para você ou para quem você ama, para você fazer uma viaginha com a família. Vale a pena e dá tempo. É só você entrar no primeiro comentário fixado. Desce aqui, tem os comentários, tá lá escrito renda extra, tem um link lá na frente. Aí você clica em cima daquele link, tá lá renda extra, o link, você clica lá em cima, aí você vai direto lá pro WhatsApp. Eu mesmo vou explicar tudo para você, tá bom? E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para nos ajudar com um Pix. Se você puder, dê essa força pra gente. Qualquer valor pelo Pix, tá? O valor que você puder, se você quiser. A gente sempre pede para as pessoas que querem que a gente continue o trabalho. E você também pode ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. A gente sempre coloca os endereços aqui também, do Pix, do Apoia-se, que é justamente para você permitir que a gente continue trabalhando. Aproveito para desejar uma excelente semana para você, porque a minha semana começou maravilhosamente. Eu quero que a sua comece também. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.